Ô, Mark! Ele tá online. O quê? Ele tá online. Ah, tá? Tá. E agora, ainda tá online? Imagine ter uma ideia que poderia revolucionar a forma como as pessoas se conectam. Agora imagine poder financiar essa ideia. E por fim, imagine vê-la roubada e transformada por outra pessoa. Uma pessoa que está indo em direção ao estrelato global, transformando a sua ideia em $1 trilhão, enquanto você é deixado às sombras. Como você se sentiria? Este não é apenas o enredo de um filme de Hollywood. Esse é o início da saga de Mark Zuckerberg, o estudante de Harvard que transformou uma disputa sobre uma rede social em um verdadeiro império tecnológico. Não é irônico que o garoto que mal conseguia se comunicar socialmente com as garotas da sua idade mudaria para sempre a forma como a sociedade se comunica? Mas a que custo? Hoje vamos mergulhar fundo na história controversa por trás da criação do Facebook, uma história que envolve dinheiro, genialidade e traição. Mark Elliott Zuckerberg nasceu em 1984, em uma cidade perto de Nova York. De família judia, seus pais eram um dentista e uma psiquiatra. Desde cedo, Mark demonstrava facilidade com os computadores. Ele era incentivado pelo pai a aprender habilidades como a da programação. Mark era mais talentoso do que o normal para um rapaz da idade dele. Ainda no ginásio, Mark criou um programa em que os alunos da sua escola podiam trocar mensagens diretamente uns com os outros. Mas esse programa de mensagens diretas, ainda que complexo demais para a maioria das pessoas, era um programa bem simples, perto das coisas que Mark criaria dali para frente. Conforme Mark vivia sua adolescência, diferente de outros garotos que procuram começar a interagir socialmente com outras pessoas da sua idade, Mark era mais o tipo que preferia ficar em casa em frente ao computador. Por volta do ano 2000, Mark desenvolveria o seu primeiro programa de sucesso e que chamaria a atenção das pessoas. Mesmo sendo apenas um adolescente, Mark criou um software chamado Synapse. Esse programa funcionava como um plugin para os aparelhos MP3 da época. O que ele fazia? O Synapse era capaz de identificar os gostos musicais dos usuários, e assim, ele podia sugerir novas músicas ou playlist de acordo com as preferências do ouvinte. Você provavelmente não deve ficar muito surpreso com isso, afinal de contas, hoje em dia o YouTube e o Spotify fazem basicamente a mesma coisa. Mas precisamos nos lembrar que estamos falando de um adolescente criando um programa que fazia a mesma coisa, mas há 25 anos atrás. Mark era apenas um aluno do ensino médio se divertindo enquanto programava. Em poucos dias, Mark recebeu uma ligação da Microsoft, a empresa que pertencia ao seu ídolo Bill Gates. O programa de Mark impressionou tanto os executivos da Microsoft que eles achavam um absurdo o Synapse estar sendo distribuído de forma gratuita. Eles ofereceram cerca de $2 milhões para ter exclusividade sobre a tecnologia. O que você faria? Pense bem, você é um estudante do ensino médio, sem emprego, com uma família que, sem dúvidas, tinha uma condição financeira boa. Afinal de contas, eles moravam em Dobbs Ferry, uma cidade de classe média alta, e Mark estudava na Exeter Academy, uma das escolas particulares mais caras e exclusivas do país, mas mesmo assim, eu tenho certeza que você aceitaria os $2 milhões, assim como Mark aceitaria também, certo? Errado. Por incrível que pareça, Mark recusou os $2 milhões da Microsoft e manteve o Synapse gratuito para todos que quisessem baixá-lo. Mark criava programas, algoritmos, jogos, ele era um verdadeiro gênio da computação e isso era inegável. Com as notas boas e com as boas histórias como essa da Microsoft, Mark estava pronto para dar o seu próximo passo, ingressar em Harvard. Para continuarmos a nossa história, precisamos antes conhecer 4 pessoas. As primeiras são os gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss. Filhos de um importante e muito rico executivo de Wall Street, os gêmeos Winklevoss viviam uma vida que lembrava um filme americano. Eles eram provavelmente os alunos mais populares de Harvard. Vinham de uma família rica, praticavam remo e, sem dúvidas, eram atletas muito respeitados no campus. Diferente de Mark, os Winklevoss não sabiam nada de programação ou computadores, mas eles tinham uma ideia. E se existisse uma rede social na internet, onde os alunos de Harvard pudessem interagir entre si? A vida dos irmãos era tão corrida entre treino e estudos, que quase não tinham tempo de socializar tanto quanto queriam, especialmente com as garotas. A ideia era simples, apenas alunos de Harvard poderiam se cadastrar na rede.
Eles poderiam compartilhar algumas fotos, criar um perfil com algumas informações e se conhecerem. A ideia era promissora, mas como dissemos antes, eles não sabiam nada de programação. Eles tinham um sócio chamado Divya Narendra. Ele é a nossa terceira pessoa. Mas ele também não sabia nada de programação. Eles precisavam de alguém, mas não sabiam como encontrá-lo. Mark chegou a Harvard em 2002. Ele definitivamente não era o tipo de aluno que seria popular em uma universidade. Os caras da ciência da computação, no geral, não eram muito populares. Assim como no resto de sua vida, Mark tinha poucos amigos, a maioria deles, caras que estudavam a mesma área ou conhecidos desses amigos. Uma das pessoas que Mark conheceu nos primeiros anos em Harvard foi Eduardo Severin. Ele é a nossa quarta pessoa. Eduardo era brasileiro, mas vivia nos Estados Unidos desde os 14 anos, quando seu nome supostamente apareceu em uma lista de possíveis alvos de sequestro. Eduardo também não sabia nada de programação, mas ele era muito interessado no mundo dos negócios e dos investimentos. Ele tinha lucrado cerca de $300 mil naquele ano, depois de acertar uma previsão sobre o mercado de petróleo. Eduardo conheceu Mark por meio de amigos em comum e, com pouco tempo, eles se tornaram amigos. Eduardo sabia poucas coisas de Mark, e uma delas era que Mark era um gênio da computação. Mas o que Eduardo não sabia era que a dificuldade de Mark para se socializar era realmente muito grande. Eduardo tinha um encontro marcado com uma garota da faculdade, e ele conseguiu que essa garota levasse uma amiga. Assim, ela poderia conhecer o seu amigo, Mark. O encontro não correu nada bem. Mark se desentendeu com a moça e acabou levando um fora dela. Mark voltou para o seu dormitório naquela noite no campus e bebeu algumas cervejas. Ele queria se vingar de algum jeito. Primeiro, Mark pensou apenas em falar mal da garota em algum blog na internet. Mas para ele isso era muito pouco. Mark então teve uma ideia. E se ele criasse um site onde fotos de duas mulheres que você conhecesse aparecessem na tela e você precisaria clicar na que fosse mais atraente para você? Assim nasceria o FaceMash. Só tinha um problema. Não existiam redes sociais naquela época. Então quase ninguém tinha fotos na internet. Para conseguir as fotos, Mark precisaria pegá-las online nos registros de Harvard. Mas é claro que essa não seria uma tarefa fácil. Com certeza a universidade tinha um bom sistema de segurança virtual para impedir qualquer invasão, certo? Errado de novo. Em apenas algumas horas, Mark hackeou o sistema de Harvard e conseguiu acesso às fotos de quase todas as estudantes do campus. O FaceMash estava pronto. Você entrava, apareceriam duas garotas. Você clicava na que achasse mais atraente. Mark nem tinha planos de fazer o site viralizar. Ele só mandou para alguns amigos e pediu que eles avaliassem o trabalho dele. Depois do intenso trabalho, Mark foi dormir para ver se acordava sóbrio. Os amigos de Mark haviam compartilhado o FaceMash com outros amigos, e esses amigos com outros amigos e assim por diante. O computador de Mark, que estava servindo como um servidor, não suportou o tráfego e acabou travando. O FaceMash, mesmo ficando no ar apenas algumas horas, viralizou entre os alunos de Harvard. Na manhã seguinte, todos só falavam disso. Até o Harvard Crimson, um jornal que circulava dentro do campus, estava falando sobre o site. Entre os nerds da computação, Mark era como um herói. Mas entre os outros grupos da faculdade, especialmente os grupos feministas de Harvard, Mark era definitivamente o vilão. Ele quase foi expulso de Harvard na época, mas a forma como ele se safou é o que mais impressiona. Quando ele foi convocado pelo conselho da universidade para se explicar, Mark disse que, apesar de se sentir arrependido, a universidade deveria agradecer a ele. E por quê? Porque ele revelou diversas falhas no sistema de segurança online da universidade. Por incrível que pareça, Mark Zuckerberg, com apenas 20 anos, era melhor do que qualquer um dos programadores veteranos que trabalhavam em Harvard. Assim como todos os alunos em Harvard, os gêmeos Winklevoss tinham ouvido falar do FaceMash e do seu criador. Eles então marcaram uma reunião com o Mark e explicaram para ele a ideia do site que eles queriam criar, que se chamaria Harvard Connection. Mark gostou da ideia e aceitou ser o programador dos Winklevoss. Eles manteriam contato por e-mail enquanto Mark programava o site. O que os Winklevoss não sabiam é que no momento em que falaram a sua ideia para Mark, ele mesmo entendeu o quão grande isso podia se tornar. Mark sabia que o FaceMash não tinha viralizado porque existiam fotos de garotas bonitas no site. Fotos de mulheres bonitas tinham em muitos sites da internet, mas as fotos do FaceMash eram de garotas que os estudantes de Harvard conheciam. Isso era o combustível da curiosidade dos alunos que acessaram o FaceMash. Na hora, Mark soube que aquela ideia valia ouro. Ele nunca trabalharia para os Winklevoss.
Mark então procurou Eduardo, explicou para ele a ideia do site, mas ele não mencionou o site dos Winklevoss de início. Eduardo não era bobo, amava o mundo dos negócios e logo entendeu que aquela ideia tinha muito potencial. Uma rede social com as pessoas que você conhece, onde você pode compartilhar as suas fotos, seus gostos e o melhor, seria exclusivo, precisaria de um e-mail de Harvard para acessar a rede. Então Mark e Eduardo fizeram um trato. Eduardo investiria $1.000 de início para bancar os servidores. Mark trabalharia no código do site. 70% da empresa ficaria com Mark, 30% ficaria com Eduardo. Depois, Mark voltaria atrás e convidaria ainda mais 2 amigos para fazer parte do projeto da rede social. O time ficou assim. Eduardo seria o diretor financeiro. Dustin Moskovitz, outro gênio da programação e amigo de Mark, seria o vice-presidente e o diretor de programação. Chris Hughes, outro amigo de Mark, seria o diretor de publicidade. E o próprio Mark seria o CEO da empresa. Mas não se engane com esses cargos. Aquilo ainda era um projeto dentro de um dormitório de Harvard, mas sem dúvidas tinha muito potencial. Após cerca de 2 meses trabalhando intensamente, o site estava pronto. Mark decidiu chamá-lo apenas de The Facebook. Eduardo havia bancado todas as despesas para a construção do projeto, e no dia que eles colocaram o site no ar, ele forneceu o e-mail dos alunos do Club Phoenix. O Clube Fênix era uma espécie de fraternidade de Harvard, e todos os seus membros eram populares. Se eles estivessem no The Facebook, todos iriam querer estar também. Mark e Eduardo estavam otimistas com a sua criação. Nem eles poderiam imaginar o tamanho que o The Facebook alcançaria. Já na primeira semana, mais de 500 alunos estavam inscritos no The Facebook. Logo 600, depois 700, 900 e em poucas semanas, quase todos os alunos de Harvard estavam registrados no site. Mark tinha conseguido de novo. Assim como o FaceMesh, o The Facebook tinha virado uma febre entre os alunos. Mas dessa vez, ele não precisou hackear nada. As pessoas estavam entrando porque queriam e porque os seus amigos já estavam lá. Com o sucesso do site, era óbvio que os irmãos Winklevoss iriam descobrir o que Mark fez. Quando souberam do The Facebook, eles não tiveram dúvida. Mark tinha roubado a ideia deles. Primeiro, os Winklevoss tentaram falar com o conselho de Harvard, que obviamente não podia fazer nada em relação ao assunto. Depois, eles tentaram falar diretamente com Mark, ameaçando-o processar caso ele não tirasse o The Facebook do ar. Eu nem preciso dizer que Mark não fez o que eles pediram. O fato é que os irmãos Winklevoss cometeram um erro bobo. Não deram nenhum papel para Mark assinar, nenhum contrato de exclusividade e nem de sigilo. Tudo o que eles tiveram foi uma conversa informal. Não existia nenhum vínculo oficial entre eles. Mas é claro que isso não os impediria de processar Mark. Mas esse seria apenas mais um capítulo da conturbada história do Facebook. Nesse ponto, precisamos conhecer mais um personagem, o polêmico Sean Parker. Sean era outro jovem gênio da programação. Em 1999, Sean, juntamente com um amigo que ele conheceu online chamado Sean Fanning, criou o Napster. O site tinha uma proposta simples, mas muito inovadora na época. Os usuários poderiam compartilhar entre si arquivos de MP3, ou seja, músicas. Na época ainda era muito difícil conseguir músicas na internet, e o Napster foi uma verdadeira revolução, o que havia tornado Sean Parker muito conhecido no Vale do Silício. Mas é claro que a plataforma não pagava aos artistas e nem às gravadoras, portanto, foi acusada de pirataria. Sean preferiu não participar das disputas judiciais e vendeu a sua participação no Napster, mas isso não o deixou rico. Depois de vender o Napster, ele criou também o Plaxo, um sistema de agenda online que ficou muito famoso no início dos anos 2000. Dessa vez ele teve problemas com os acionistas e, apesar de fazer algum dinheiro vendendo a sua parte da empresa, ele também não ficou tão rico quanto queria. Sean estava obcecado em construir ou fazer parte da construção de uma empresa que alcançasse pelo menos $1 bilhão em valor de mercado, e foi assim que ele conheceu o Facebook. Sean era conhecido como um playboy do Vale do Silício, sempre presente nas melhores festas de São Francisco. Depois de uma noite de festas, Sean acordou no quarto de uma universitária e foi ela quem apresentou o The Facebook para ele. Sean sabia assim que colocou seus olhos no The Facebook que aquela era uma empresa de $1 bilhão. No mesmo dia, ele entrou em contato com Eduardo e Mark. Ele queria uma reunião com eles e, para a sorte dele, Mark era um verdadeiro fã do que ele tinha feito com o Napster. Apesar de Mark ter se empolgado com a oportunidade de conhecer Sean, Eduardo não tinha a mesma percepção. Para ele, Sean Parker era só mais um playboy mulherengo do Vale do Silício que queria se aproveitar do sucesso que o The Facebook estava tendo.
Mas Mark não se importava com a opinião de Eduardo. Sean era um herói para ele. E poucos dias depois do primeiro telefonema, Mark, Eduardo e Sean estavam almoçando juntos em Nova York. Apesar de Eduardo não gostar de Sean, ele realmente deu alguns conselhos interessantes para a dupla, incluindo o simples, porém ótimo conselho de tirar o termo "D" do nome da rede social, mantendo apenas Facebook. Além disso, Sean os tentou convencer de irem para o Vale do Silício. Harvard, onde Eduardo e Mark estudavam, ficava em Boston, na região nordeste dos Estados Unidos, enquanto o Vale do Silício ficava em São Francisco, do outro lado do país. Eduardo não gostava da ideia, mas ele sabia que Mark já havia sido fisgado por Sean. O Vale do Silício era como um polo tecnológico. As empresas de tecnologia mais importantes estavam ali. Poucos dias depois da reunião, Mark avisou Eduardo que iria para São Francisco com o Dustin e os outros da equipe. Eduardo tinha acabado de entrar em um concorrido programa de estágio em um banco em Nova York e ele não poderia ir, mas concordou em administrar a empresa de longe. Eduardo não sabia, mas essa mudança acarretaria em um dos piores momentos da sua vida e em uma traição que ele, assim como qualquer pessoa que confia em um amigo, dificilmente poderia esperar. Eduardo então foi para Nova York e Mark foi para São Francisco. Quando Eduardo chegou no Bank of America para começar o seu estágio, a primeira coisa que ele deveria fazer era analisar uma pilha de milhares de páginas de ações para avaliar o potencial de investimento daquelas ações. Eduardo soube naquele momento que aquilo definitivamente não era para ele. Ele pediu para ser dispensado do programa e mandou um e-mail para Mark, avisando que ficaria em Nova York, buscando anunciantes e investidores para o The Facebook. Mark alugou uma casa em São Francisco e, além de Dustin Moskovitz, alguns estagiários também estavam com ele. O The Facebook ainda não gerava nenhuma renda, então Eduardo era quem continuava bancando todas as despesas da empresa, desde o pagamento pelos servidores até as despesas com a casa e os estagiários. Mas o importante era que o The Facebook estava mesmo crescendo em um ritmo acelerado. A rede ainda nem tinha completado um ano e já estava alcançando a marca de 500 mil usuários. Mas foi nesse ponto que a amizade entre Mark e Eduardo começou a mudar. É claro que Sean Parker não perderia a oportunidade de participar do The Facebook. Quando ficou sabendo que Mark estava em São Francisco, ele o procurou e, mais do que isso, Sean agora estava morando na casa que Mark alugou para ele e para os estagiários do site. Claro que Eduardo não gostava nada disso. Na verdade, ele nunca gostou muito de Sean Parker, pela sua fama de playboy do Vale do Silício. Mas Mark nunca se importou com isso, principalmente depois que Sean conseguiu reuniões com investidores importantes. Eduardo fazia algum progresso em Nova York, mas nada comparado com os investidores milionários que Sean conseguia. Algumas semanas foram se passando e Mark não notificava Eduardo sobre algumas decisões, e aquilo deixava Eduardo extremamente furioso. Como a empresa que só funcionava por causa do dinheiro dele não dava nenhuma satisfação. Foi aqui que o primeiro atrito de verdade aconteceu. Eduardo congelou todas as suas contas que liberavam dinheiro para o funcionamento do The Facebook. Nada de verbas para os estagiários, nem para o aluguel da casa e nada para os servidores também. Eduardo imaginou que isso seria o suficiente para chamar a atenção de Mark, mas a realidade foi um pouco diferente da expectativa. Sean havia conseguido uma reunião com Peter Thiel, um investidor muito famoso nos Estados Unidos. Ele foi um dos cofundadores do PayPal, e o outro fundador foi ninguém menos do que Elon Musk. Na reunião, Peter concordou em investir $500 mil no The Facebook. Esse dinheiro iria para os servidores, para o aluguel de um escritório e, claro, para os estagiários que já estavam com Mark e para contratar novos. O The Facebook estava pronto para voar. Alguns dias depois, já mais calmo, Eduardo voou para São Francisco. Mark não parecia estar bravo com ele por ter congelado as contas da empresa, mas isso era passado. O site recebeu um investimento e agora Eduardo não precisaria mais investir o seu próprio dinheiro na empresa. Eduardo participou de uma reunião com Mark e os advogados que haviam sido contratados para a empresa. Havia uma papelada burocrática que ele precisou assinar. Eduardo deu uma lida bem por cima, afinal de contas Mark estava ali com ele e ele não precisava se preocupar. Eles eram amigos. Além disso, o advogado do The Facebook também era advogado dele, já que ele era dono da empresa também. Agora Eduardo teria 34%. Esse aumento de 4% é para o caso de novos investidores chegarem. Assim, eles poderiam diminuir essa porcentagem. Mark convenceu Eduardo de se afastar do cargo de diretor financeiro, já que ele preferia ficar em Harvard, do outro lado do país, para concluir a sua graduação.
Mark o fez entender que a empresa estava se tornando grande demais para ser um projeto paralelo. Mesmo um pouco relutante, Eduardo sabia que aquela era a melhor decisão. Ele jamais abandonaria Harvard sem terminar a sua graduação, e a empresa precisava mesmo de alguém mais presente para ser o diretor financeiro. Mas isso não mudaria muita coisa. Ele não teria nenhum cargo na empresa, não seria mais um funcionário, mas continuaria sendo um dos donos. Agora a empresa não se chamaria mais The Facebook, e sim apenas Facebook. Para isso, eles criaram uma nova empresa, agora em um modelo diferente da primeira. O The Facebook era uma LLC, enquanto o novo Facebook seria uma C Corp. Mais pra frente a gente te explica isso direitinho. Mark seria dono de 51%, Eduardo de 34%, David Moskowitz de 5%, Peter Thiel também teria 5% e por fim Sean Parker também teria 5%. Eduardo não gostava de Sean, mas ele reconheceu que a empresa só recebeu aqueles 500 mil por causa de Sean, e mesmo assim não importava. A participação dele na empresa o tornava muito mais importante do que Sean Parker. Além disso, Eduardo também concordou em dar o seu poder de voto para Mark, o que daria a Mark controle total sobre a empresa. Ele seria de fato o CEO do Facebook. Depois da reunião, ele e Mark saíram para beber em algum clube badalado de São Francisco. Eduardo realmente achou que estava tudo bem entre os amigos, mas isso só duraria por um tempo. Eduardo voltou para Harvard para concluir a sua graduação. Mark trancou sua matrícula. Ele estava ocupado demais com o Facebook para pensar nos seus estudos. Por alguns meses, o contato entre Mark e Eduardo foi praticamente nenhum. Algumas ligações, alguns e-mails, mas nada demais. Em abril de 2005, pouco mais de um ano após a fundação do Facebook, Mark convidou Eduardo para uma festa, afinal de contas o Facebook estava alcançando seu primeiro 1 milhão de usuários, e aquilo precisava ser comemorado. Mas antes, Mark disse que Eduardo precisava passar no escritório da empresa para assinar alguns papéis, nada demais, apenas burocracia. Eduardo então voou para São Francisco. Ele não sabia ainda, mas se lembraria daqueles dias para sempre. Quando entrou no escritório, Eduardo estranhou o advogado diferente, mas tudo bem, as coisas eram assim nessas grandes empresas. Empregados iam embora, chegavam empregados novos, todos os dias eram assim. Assim que bateu o olho na papelada, Eduardo não acreditou. Ele entendeu tudo muito rápido. Ele tinha sido traído por Mark. Agora, pessoal, nós vamos precisar entrar em um ponto mais complexo da história e usar um pouco de linguagem empresarial, mas nós vamos deixar as coisas o mais simples e claras o possível. Lembra que eu te disse que o The Facebook era uma LLC? LLC é um modelo de empresa que existe nos Estados Unidos. O problema com esse modelo de empresa é que ele dificulta o recebimento de investimentos, pois nesse modelo não existem as ações da empresa. Portanto, sempre que novos investidores chegam, todos os documentos precisam ser refeitos para reformular a propriedade da empresa, ou seja, qual a porcentagem que cada proprietário terá da empresa. Esse processo pode ser bastante burocrático. Além disso, acaba meio que limitando o número de investidores. Para resolver esse problema, eles criaram uma C Corp e absorveram o The Facebook, que lembrando agora seria só Facebook. A grande vantagem de uma empresa no modelo C Corp é que ela pode emitir e negociar ações. Portanto, os investidores apenas compram essas ações e o melhor de tudo é que eles não precisam negociar as ações que já existem. Na verdade, cada vez que o investimento é recebido, mais ações são geradas, o que obviamente dilui a porcentagem das ações existentes. Imagine que em uma empresa, 4 pessoas possuam, cada uma, 25% das ações. Caso um novo investidor faça um aporte para ter 4% de controle sobre a empresa, os 4 investidores agora terão 24% das ações, cada um. Deu para entender? As ações vão diluindo a sua porcentagem, mas nunca o número das ações em si. Se antes 1 milhão de ações representavam 25%, agora esse mesmo 1 milhão de ações representa 24%. Elas foram apenas diluídas. Mas existe um detalhe em tudo isso. Algumas regras de diluição de ações podem ser diferentes de empresa para empresa. Isso é definido pelo Estatuto Social da empresa. E o estatuto do Facebook podia ser alterado por Mark à sua maneira, já que ele tinha mais poder de voto do que qualquer um dentro da empresa. Foi através desse poder que Mark implantou um sistema de stock option. De maneira bem simplificada, nesse modelo, ações da empresa são distribuídas aos seus funcionários de acordo com o seu comprometimento com a empresa. Mas lembra que eu te disse que Eduardo agora não era mais um funcionário da empresa? Pois é, Mark emitiu milhões de ações para Sean Parker,
milhões de ações para Dustin Moskovitz e milhões de ações para si mesmo, porque eles eram funcionários da empresa, mas para Eduardo, nenhuma ação foi emitida. Qual o resultado disso? Os 34% de Eduardo foram diluídos para cerca de 8%. Aquele foi um golpe duro para Eduardo. Além de ter a sua parte da empresa diluída, o seu nome não constava mais no quadro de fundadores da empresa. Eduardo tinha sido mesmo traído por Zuckerberg. Mais tarde vazaria na internet algumas trocas de e-mail entre Zuckerberg e seu advogado que provariam que tudo aquilo foi arquitetado para tirar de Eduardo a sua porcentagem da empresa. Ao mesmo tempo, mensagens trocadas entre Mark e Sean Parker mostravam os dois zombando de Eduardo. Nessa conversa, Mark chega a dizer ainda que estava aliviado por ter abandonado Harvard, pois agora ele não tinha que se preocupar em ser agredido por bandidos brasileiros, se referindo a algum brasileiro que poderia querer tomar as dores de Eduardo. É claro que Eduardo não deixaria barato. Ele faria o mesmo que os irmãos Winklevoss, levaria o Facebook, a sua própria empresa, à justiça. Mark entraria em uma espiral de investigações e julgamentos. Os gêmeos Winklevoss queriam convencer os tribunais que Zuckerberg havia roubado a sua ideia. Eduardo queria reverter as decisões de Mark, que derrubaram a sua participação no Facebook. Mark tinha muito pouco tempo para qualquer outra preocupação que não fosse o seu site. Sean Parker havia assumido como o primeiro presidente do Facebook. Apesar de ser um cargo forte, o presidente de uma empresa ainda tem menos poder que o CEO. Eduardo tinha alertado Mark sobre Sean, mas ele não ouviu. Ainda em 2005, a polícia entrou em uma casa que Sean Parker havia alugado para uma festa. Além de encontrar cocaína na casa, haviam garotas menores de idade no local. Obviamente, a mídia caiu matando em Sean e no Facebook. Esse evento levou Mark a remover Sean do cargo de presidente, e foi justamente durante essa polêmica que os julgamentos começaram. O processo dos irmãos Winklevoss durou cerca de 6 anos, terminando só em 2010. Mark exigiu que um sigilo fosse colocado sobre o acordo que foi selado entre as partes, mas vazamentos indicam que os irmãos Winklevoss e o seu sócio, Divya Narendra, teriam recebido cerca de 65 milhões de dólares. Como um sigilo foi imposto sobre o processo, é difícil conseguir essas informações. Mas o que tudo indica, parece que Mark realmente se apoderou da ideia dos Winklevoss. E infelizmente para eles, como nenhum documento foi assinado, não havia muito o que fazer. A indenização foi o melhor que eles conseguiram. Já com Eduardo, o processo aparentemente nunca teve um fim de fato. O que provavelmente aconteceu foi um acordo entre Mark e Eduardo. Em 2008, o nome de Eduardo, que havia sido retirado da lista de fundadores, voltou a aparecer como fundador do Facebook. Não se sabe qual exatamente a porcentagem concedida a Eduardo após o acordo. O fato é que hoje, Eduardo Severin é o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna de mais de 26 bilhões de dólares. Além de uma parte disso ser do Facebook, Severin também investe em muitos outros setores. Isso pode servir como uma vingança, já que Eduardo é hoje mais rico do que todos os outros envolvidos na criação do Facebook, com exceção, é claro, de Mark Zuckerberg. A fortuna de Mark hoje é de cerca de 167 bilhões de dólares. Ele continua à frente do Facebook, mas agora a empresa se chama Meta. A Meta é dona não apenas do Facebook, que continua sendo a maior rede social do mundo, mas também do Instagram, do WhatsApp, do Threads e do Metaverso. A jornada do Facebook, desde a sua concepção em um dormitório de Harvard até se tornar um dos impérios tecnológicos mais poderosos do mundo, é uma testemunha da linha tênue entre a genialidade e a ambição. A história de Zuckerberg, Severin e os Winklevoss ressoa como uma dura realidade de que na corrida para a inovação, nem sempre os laços de lealdade conseguem suportar o peso das aspirações. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou da história de Mark Zuckerberg. Você acha que ele é mesmo um gênio do mal, como falam por aí? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos. Por hoje é só e até a próxima, pessoal!